Capítulo 46. Água doce. 6 de julho de 2019. Jéssica se arrastou até o armário do quarto e mais uma vez encontrou as cartas. Queria queimá-las, mantê-las, tatuá-las, tudo ao mesmo tempo. Tudo sempre fora tão confuso. Agora, mais ainda, se perguntava quem seria ela no tribunal da vida. Culpada sem sombra de dúvidas. Assassina, alguém poderia dizer. Havia tantas coisas que ela não havia contado para Daniel. Nunca tivera coragem de contar que lia todas as matérias que ele publicava na revista Vozes, mesmo sem se interessar tanto pelo assunto. Também nunca dissera o quanto desejara entrar em seu apartamento naquela noite, em São Paulo. Provavelmente nunca contaria sobre as quase 2 décadas de vida em que fantasiara receber o beijo dele, sentir-se desejada por seus olhos brilhantes, penetrada em silêncio, porque Daniel combinava com noites quentes e silenciosas. Muito antes de Romeu, vinha a história com aquele garoto rebelde e antissocial que não falava com ninguém na escola. Diziam que ele escrevia poesia e desenhava estrelinhas quando ninguém via. As meninas repudiavam-no, mas ela não se importava com nada disso. Pelo contrário, quanto mais tempo passava distante, mais desejava pelo menos descobrir o tom da sua voz. Quando cantavam no coral daquela escolinha virgianita que, sim, teve seus bons tempos, ela precisava ficar de cabeça baixa, mas o espiava sempre que podia. Contudo, Daniel nunca havia reparado nela. Daniel só dava atenção para uma pessoa, o chato do filho do apóstolo. E foi por isso que ela se aproximou de Romeu. Nunca fora fácil conseguir a atenção de nenhum deles. Nos enas mkos ficaram semes e falar. Romeu kamaku e ohala com mais interesse. Ela já não sabia se queria aquela atenção, porque Daniel não o rondava mais. De todo modo, naquela escola e com a mentalidade da época, ela achava que ter amigo homem era melhor do que ter amigas e passou a ser o grude dele até o início da adolescência, quando os dois amigos voltaram a se falar. Romeu descartou Jéssica como se ela fosse uma garrafa de vinho que se coloca na geladeira para beber no outro dia e depois se esquece. Ela ficou no refrigerador calada e atenta durante um tempo. Enas. Tentava tocar a vida. Menstruou, deu o primeiro beijo, fez amigas meninas, cortou o cabelo, levou uma surra, viu o corpo mudar, viu Daniel começar a mudar e então era absolutamente impossível esquecê-lo. O garoto que desenhava estrelinhas ficava cada vez mais lindo. O sorriso ainda muito difícil de encontrar, mas também quando chegava, ela era capaz de ir à lua e voltar, ainda que o sorriso nunca fosse para ela. Sempre para Romeu, a única pessoa que parecia se importar com Daniel depois dela. Quando fez 15 anos, Jéssica entendeu algo definitivo. Se continuasse mais tempo na geladeira, explodiria. Já que a Capricho dizia que meninas explosivas tinham menos chances com os gatos do colégio, ela saiu da geladeira com o rótulo derretido por Romeu. Como nunca antes, ele cedeu aos seus encantos, mas nada saiu como o planejado. Daniel morreu de ciúmes quando soube que ela e Romeu tinham transado no quarto dos pais dela. Logo depois, ela e Romeu começaram a namorar e, com isso, as coisas entre Romeu e Daniel esfriaram. Para sua surpresa, Jéssica acabou se apaixonando pelo menino que tirara sua virgindade. Aos poucos, foi se encantando pelas qualidades de Romeu e, quando menos percebeu, os dois tinham um laço tão forte que nada poderia ser mais incrível do que a ideia de se casarem e terem filhos. Eles só tinham 17 anos quando trocaram um anel de compromisso. Foi mais ou menos nessa época que Daniel roubou o dinheiro do pai e desapareceu. Romeu e Jéssica eram quase Romeu e Julieta em um romance apaixonado. A não ser pelo segredo enterrado que assombrava tanto um quanto o outro, Daniel. Mais tarde, quando descobriu que ele tinha se mudado para fazer faculdade de jornalismo, as lembranças do passado voltavam a perturbá-la vez ou outra. Raramente alguém saía da cidade, ainda mais para algo tão incrível assim. Um dia, enquanto arrumava a casa, ela cobriu-se de remorso quando encontrou uma caixa com todas as cartas não enviadas de Romeu para Daniel. Ele pedia desculpas por não ter fugido com ele. Dizia que nunca pôde controlar o que descobriu no coração por Jéssica e que queria ter filhos com ela um dia. Se fosse menino, se chamaria Daniel. Naquele dia, ela lutou para apagá-lo completamente de sua mente. Daniel era só um borrão no passado. Ela tinha a história dela com Romeu e assim estava bom. Jéssica deixou os dedos passarem pelas cartas outra vez. Fazia tempo que não lia o conteúdo daqueles rabiscos. Apenas alimentava-se com a sensação de ter um pedacinho de Romeu por perto. Ida Daniel. SU Daniel. Ambos tinham ido para sempre. Por você, Romeu. Estou fazendo isso por você. Ela disse para si mesma, mais uma vez sabendo que esta não era toda a verdade. Capítulo 47. Centro de Ubirata. 16 de julho de 2019. A sensação de estar em um local onde você não é bem-vindo pode causar as piores paranoias. Até para buzinar na frente da casa de Jéssica, Daniel sentiu apreensão. Repousou a mão sobre a buzina, mas decidiu não a apertar. Sentia-se no meio de um apocalipse zumbi. Deu um toque para Jéssica, e em poucos segundos ela passava a chave na porta de casa e corria ao seu encontro. Usava um bom humor quase inapropriado para o que eles estavam prestes a fazer, perturbar mais uma família com perguntas. Só tem hotéis ruins por perto, disse ela. Onde ficou? Nem quis gravar o nome, disse ele, ansioso para saber aonde estavam indo. Jéssica pareceu adivinhar seus pensamentos. Ele mora na Rua das Amendoeiras, sabe onde é? Acho que sim. Perto da borracharia? Do lado da Rua da Chuva. Ela fez que sim,
passando o cinto de segurança pelo corpo. Conheço os pais dele da igreja. Marta e Vinícius. São pessoas super do bem. Daniel olhou para ela, desconfiado. Sério? Respondeu ela. Ele balançou os ombros e partiu em direção ao destino. O enterro vai ser hoje mesmo? Perguntou. Por isso que sim. No final da tarde, na igreja. Meu Deus, eu não acredito no que está acontecendo. Nem eu, disse Daniel, com a voz mais baixa. Manteve os olhos na estrada. Pensou em colocar alguma música para aliviar, mas não demorariam nem 5 minutos até o local. Tem certeza de que não ouviu falar de nenhum acidente de carro? Então, depois que eu descobri que foi com o filho desse casal, eu me lembrei de ter visto ele, uma vez, com um gesso no braço, falou ela. Acho que eu também sabia que ele tinha feito uma cirurgia fora da cidade, mas nunca soube que o acidente foi de carro e no mesmo dia. Daniel continuou dirigindo. Contemplou a própria imagem no retrovisor e parecia péssimo. Nem os dentes tinha escovado. Foda-se, eu fui largado em um rio. Largado para morrer. Eu devia estar morto. Como isso se liga ao caso? Não sei. Qual era o número mesmo? Jéssica olhou sobressaltada, e ele se perguntou se pareceu ríspido. 23. Fizeram o restante da viagem em silêncio. A Rua das Amendoeiras ganhava esse nome porque essas árvores cresciam em vários pontos dela, ligando uma calçada a outra pelo alto com um dossel de folhas que apertavam as mãos por cima dos fios. Daniel estacionou onde deu e seguiu com Jéssica à procura da casa. O número 23 ficava sobre uma casa simples e graciosa, delimitada por um portão preto e grades que permitiam uma vista do pequeno quintal e do Fox vermelho 1.6 na garagem. O que estamos fazendo aqui? Perguntou Jéssica ao lado dele depois que bateu 3 palmas e chamou o nome de Maurício. Quero dizer, como vamos nos apresentar? Jéssica, é você? Perguntou a mulher de cabelo encaracolado passando entre o carro e a parede de azulejo. Olhava para os dois, desconfiada. Oi, Dona Marta, saudou Jéssica, com um sorriso forçado. BOMDA. Com as 5 virgens. Isso é sobre o quê? Viemos. Precisamos de ajuda. Jéssica interrompeu Daniel. O Maurício está? Mandaram ele voltar do trabalho hoje, disse ela. Não conseguia despregar os olhos de Daniel. Parecia fazer cálculos de compreensão dificílima. A cidade está de luto. Nem me diga, disse Jéssica, sem o sorriso. Espero que ela tenha passado pelos portões. Com certeza. Uma mulher de Deus, disse Marta com sobriedade. O que ele quer aqui? Daniel soltou um pigarro, mas esperou Jéssica continuar. O Daniel trabalha na imprensa. E ele disse que, bom, a imprensa inteira vai começar a perturbar a cidade, inventou Jéssica. O caso vai parar em tudo quanto é lugar. Estão falando em televisão e tudo. Televisão? Para mostrar a morte da dona Olga? São 2 casos muito fortes entre mãe e filho, a senhora sabe, disse ela, com certa dificuldade. Então eu escolhi o filho da Ednalva, que é alguém que conhece a gente, para ajudar. A senhora pode imaginar como vão distorcer a verdade. Marta cruzou os braços e concordou com a cabeça. Uma ruga de desconfiança na testa. Mas o que eu tenho a ver com essa história? A gente pode entrar? Perguntou Daniel, exausto da enrolação. A mulher tomou mais alguns segundos avaliando os dois e decidiu abrir o portão. No entanto, enquanto caminhavam pela casa até ocuparem o sofá da agradável sala de estar, Marta resolvera tratar Daniel como um ser invisível. O Vinícius está chegando aí. Devem mandar ele de volta também, disse Marta assim que Maurício apareceu. O filho parecia ser um tremendo nerd e aparentava ser bem mais novo do que a idade que tinha. Talvez 16 anos, Daniel achou, embora o rapaz tivesse o corpo parrudinho. Apertou a mão das 2 visitas com certa simpatia. Ela veio falar com você, disse a mãe, de pé, escorada sobre a parede e com os braços ainda cruzados. Maurício sentou-se de frente para os recém-chegados com uma leve desconfiança. Você não é o tal repórter? Daniel fez que sim. Você está bem do braço? Perguntou Daniel, instigando. Não havia mais qualquer sinal de um braço quebrado ou vestígios visíveis do acidente. Ahem. Jéssica assumiu. Poxa, Dona Marta, eu nem soube direito o que aconteceu, disse ela. Ouvi dizer que tiveram que operar lá fora. O quê? O braço dele? Pois é, disse a mãe sem mais nada a adicionar. Maurício olhava de uma visita para outra e, depois, para a mãe. Repetiu o gesto. Como você sofreu o acidente exatamente? Perguntou Daniel. Eu não me lembro de nada direito. Foi muito trágico, respondeu ele, rápido demais. Depois, resolveu completar com mais pausas. Às vezes eu tento me lembrar do que aconteceu e só vem flashes. E o que vem nos flashes? Maurício trocou um olhar com a mãe. Ela encarava Daniel como se o desafiasse. Quase nada. Imagens da batida. Eu não consigo me lembrar de nada direito. Você se lembra do que estava fazendo antes do acidente? Insistiu Daniel. Jéssica espiava Marta pelo canto do olho, apreensiva. A julgar pelos dentes trincados da mulher, ela partiria para cima de Daniel em 10 segundos ou menos. Eu não lembro. Não quis comparecer à inauguração do teatro naquele dia? Por que você acha que meu filho aceitaria assistir a uma profanidade daquela? Perguntou a mulher. Calma, mãe, disse Maurício. Olha, eu não tô gostando disso, Jéssica, protestou ela, agitada. Por que estão colocando meu filho contra a parede? São só perguntas simples, disse Daniel. Mãe,
Deixa eles perguntarem. Não tem nada demais. A mulher estalou a língua e apertou os braços, insatisfeita. Inclinou a cabeça para Daniel à espera da próxima, como se ele estivesse perguntando para ela. O que você fez naquele dia, Maurício? Recomeçou Daniel. Eu já disse que não me lembro de nada disso. Eu vivi um trauma. Tal. E não lembra em que carro você estava? Perguntou Daniel, descrente. Com certeza, não era o Fox aqui na garagem. Eu não. Seu pai tem 2 carros? Maurício fez que sim. Ele faz uns bicos como mecânico. E você estava dirigindo um dos carros que ele conserta? Perguntou Jéssica. Isso, interveio a mãe. A gente não tem dinheiro para ter nenhum, quanto mais 2. Olha, se vieram aqui porque o meu filho estava dirigindo mesmo sendo menor de idade, fiquem sabendo que está tudo resolvido. Tudo pago direitinho ao dono do carro. Seguro, tudo. Daniel concentrou-se na história. Ainda faltava algo. Tinha mais alguém no carro com você? Não. Você lembra para onde estava indo? Cara, eu não consigo lembrar. Qual é o seu problema? E também não sabe em que carro bateu, não é mesmo? Foi muito rápido. Não deu para perceber a forma do carro? Nada? Não. Mas você entende de carros, não entende? Ahem. Mais ou menos. Seu pai mexe com isso desde sempre, não mexe? Max. E em qual carro você bateu? Numa ambulância. Daniel apertou os olhos em direção a Maurício. Ele e a mãe se entreolharam nervosos. Olha, Jéssica, você vai me desculpar, interveio a mãe, batendo 2 palmas para Maurício ficar de pé. Mas me admira você, minha filha, se prestar a um papel desse. Chega. Acabou. Antes que o Vinícius volte para casa e enxote vocês de forma pior. Me desculpe, Dona Marta, pediu Jéssica, levantando-se. Como eu falei, é só mesmo porque queremos. Não sou surda, disse ela, agitando as mãos para que todos se movessem para fora de sua casa. Nem quero ser mal educada. Mas por favor, né? Posso fazer uma pergunta para a senhora? Perguntou Daniel. A mulher estacou. Desviou o olhar para um lugar qualquer da casa, apreensiva. Ele tem plano de saúde? Pra que você quer saber disso? Porque eu imagino que tenha sido caro custear a cirurgia, a fisioterapia. Ele não faz mais fisioterapia, não. Mas ele já fez, disse Daniel. Se a senhora e seu esposo não têm um emprego fixo, como é que pagaram as cirurgias, a internação dele? Tudo em hospital particular. A mulher tentou formular várias palavras, mas não conseguiu. Buscava apoio no olhar de Jéssica, perdida. Por que isso importa agora? Mas meu Deus do céu. A agenda, soltou Maurício. De repente, Marta avançou para cima de Daniel e empurrou-o contra a parede. Ele tentou se desvencilhar e acabou derrubando vários itens. Um estardalhaço no chão. Saiam! Saiam! Com as 5 virgens. Vão embora daqui, inferno. Daniel e Jéssica recolheram-se, assustados. Não demoraram muito para escapar da casa, abrir o portão e apertar os passos até o carro. Com o último olhar na casa, Daniel viu Maurício pela janela da sala fingindo se enforcar e desmaiar. Seria uma mensagem? Capítulo 48. Água doce. 16 de julho de 2019. Daniel manobrou o carro e deixou a Rua das Amendoeiras com a encenação de Maurício repetindo-se em sua mente. Rio por dentro. Apesar do caos despedaçando, uma parte dele gostava do jogo. Entrar na casa e na vida das pessoas, assustando-as lentamente, arrancando os segredos escondidos sob águas turvas. Só faltava conseguir encarar-se. Essa palavra parece familiar para você? Agenda, enfatizou Daniel, em dúvida. Jéssica deu de ombros, interessada, agora, em conferir as próprias unhas. Já ouviu falar de alguma morte por aqui nesse período em que estive fora? Quis saber ele. Algum caso de violência por estrangulamento? Alguém que apertou o pescoço de alguém? Nossa, Jéssica riu, um pouco assustada. Não tá vendo muito filme? Essa cidade é perigosa. Os dois se entreolharam. Havia magnetismo, ali que nem deles poderia negar. Ficaram um tempo em silêncio enquanto Daniel pegava a bifurcação para a casa dela. Olha, você não precisa voltar para esse hotel se não quiser, disse ela. Fica lá em casa. Tem espaço para nós dois. Não quero incomodar. Tenho medo de que as pessoas vejam que nos associamos. Você não vai ter paz depois disso. Ela sorriu enquanto ele estacionava o carro próximo à casa dela. Mas eles já falam isso. Estive dias fora, viajando. Minha mãe inventou uma desculpa dizendo que eu tinha ido ver um parente. Daniel parou o carro e ficou olhando para ela. Jéssica parecia bela demais para uma cidade tão suja. Legal demais. Como nunca a percebera com esses olhos antes. Ela desviou o olhar um pouco tímida. Riu pelo nariz. E agora? Vai falar com mais alguém? Daniel bufou. Teria que falar com o Patrick, mas ele tá longe, e isso pode me atrasar, disse ele, calculando as palavras. Vou falar com a Cora e depois vou ao enterro. Jéssica apertou os olhos, desconfiada. Você tá brincando? Não podem me impedir, comentou ele com seriedade. Por que quer fazer isso? Por quê? Você me chamou para descobrir quem fez aquilo com o Romeu. É o que eu estou tentando fazer. Eu sei, respondeu ela, revirando os olhos. Ficaram em silêncio por um tempinho. Daniel tamborilou com os dedos no volante. Me diz onde a Cora mora. Só se você ficar. Tem certeza? Ela fez que sim.
Minha maior inimiga da vida inteira acabou de morrer. Não tenho medo de mais nada. Daniel franziu a testa. Isso pareceu suspeito, mas eu não assassinei ela, ok? Disse Jéssica, revirando os olhos. Você está com uma aparência horrível. Vou fazer um almoço para nós dois, mas não se acostume. Assim que seguiu para a casa de Cora, Daniel recebeu uma ligação de um número desconhecido. Colocou no viva voz. ¿Está vivo? Perguntou Sky. Não, eu morri. Daniel conseguiu imaginar metade de um sorriso em Sky, sem saber se ela tinha achado graça de fato. Você tá bem? Quis saber ela. Eu preciso de ajuda. Falei com o cara do acidente de carro hoje. Lembra? Sim. Daniel falava com um olho na rua e outro no GPS. O movimento parecia de domingo. Qualquer espirro era motivo para aqueles empresários de merda declararem folga. Que dirá o suicídio da mulher do apóstolo? Ele está escondendo algo e muito mal, disse ele. Não se lembrava do acidente e de detalhe nenhum. Disse que o carro bateu em uma ambulância, mas daí a mãe me expulsou de lá e não deu para saber de mais nada. Isso é coisa grande, Daniel, disse Sky. Daniel ouviu quando ela abriu uma latinha de refrigerante. Tem alguém com grana por trás. Posso tentar ver quem bancou as contas dele com o acidente. Vai dar um certo trabalho. Quanto tempo? Não sei. Sua operação está saindo muito cara. Agora quer que eu entre em um hospital. Ele ouviu-a escolher números no teclado do micro-ondas. O motor começou a girar. Imaginou que ela estivesse esquentando uma pizza do dia anterior. Você estava perto quando ela se matou? Vai o Olga? Eu estava lá, sim, disse ele, perturbado. Olha, não se preocupa comigo. É que eu nunca ouvi sua voz nesse tom. É como se estivesse fraco, disse ela, fazendo uma pausa para que ele acrescentasse algo. Nada veio. Você não tá legal. Estou vivo. Não aceite bebida de ninguém, nem comida, nada, disse ela, com um tom quase maternal. Priorize lugares com câmeras. Não durma no mesmo lugar por mais de uma noite. Não faça nada rotineiro. Entendeu? Calma, riu Daniel, embora não tivesse achado graça. A polícia está envolvida agora. Por isso mesmo. Se houver um assassino na cidade, esse é o momento dele ficar nervoso com a atenção que a cidade vai receber. Você só precisa pensar antes dele. Daniel registrou a informação com cuidado, refletindo sobre cada palavra. De repente, ela parecia ainda mais sábia e experiente. Ele pensou tanto sobre tudo aquilo que se esqueceu de respondê-la. Se cuida. Foi a primeira vez que Sky terminara de forma afetuosa. Capítulo 49. Água Doce. 16 de julho de 2019. Cora morava em uma casa alugada já perto da estrada que conduzia à saída de Água Doce. Não era um lugar fácil de achar, pois naquela região as ruas se dobravam em muitas curvas parecidas, confundindo o condutor. Era uma das casas mais bonitas que Daniel tinha visto por ali. Diferentemente do casarão do apóstolo com um estilo colonial, a residência de Cora se destacava pela modernidade escondida por trás do muro alto e protegido com cerca elétrica. Havia uma piscina logo na entrada. E o restante casa de apenas andar tinha portas e janelas largas. Daniel não chegou a ver o interior da residência, pois Cora preferiu que conversassem ali mesmo no quintal. As cadeiras marrons arrumadas em cima de um tablado amadeirado montavam um conjunto bonito ao redor do guarda-sol. Daniel ficou imaginando que petiscos ela poderia colocar na tampa giratória posicionada no centro da mesa se tivesse família ou amigos por perto para um churrasco de domingo. Olha, eu não sou desse tipo de gente que consegue fingir que nada aconteceu, disse ela, sem o costumeiro sorriso. Sentábase de frente para Daniel. Sem o contorno preto dos olhos, ela parecia só uma pessoa triste. Foi péssimo nosso último encontro. Daniel assentiu com falsidade. Tem razão. Meu trabalho é muito invasivo, disse ele. Me desculpe. Você parece arrasado, disse ela. É tão notável assim? Meu novo trabalho. Ele forçou um sorriso. Novo? Pois é. Eu cobria outra área. Nunca fui desta divisão, digamos assim. Você tem coisas com esta cidade, não é mesmo? Resolveu vir cumprir suas pendências. Daniel observou-a. Havia uma leve acidez na forma como ela falava. Será que tinha estudado o passado dele? Sabia por que ele estava ali? Não tinha pendência nenhuma aqui além de um dinheiro do meu pai que eu precisava devolver, disse ele, levemente ressentido. Ela balançou os ombros e murmurou algo bem baixinho. Daniel não pôde discernir. Você fez uma longa viagem até meu filho. Como o descobriu? Não posso informar, mas valeu a pena. Ele é gente boa. Ela deu um sorriso curto de mãe orgulhosa. Não pode culpá-lo por se esconder, disse ela. A gente nunca sabe se a imprensa vai ajudar ou atrapalhar. Não sei como vai ser daqui pra frente, disse Daniel, com nota dramática. Estão trabalhando com uma nova delegada. Com certeza vão revirar tudo e, desta vez, pra achar coisas. Ela fitou-o séria. Por que veio aqui? Porque eu preciso saber qual foi o destino daquela arma. Ela riu. Olhou para o nada. Comprimiu os lábios. A polícia vai fazer a parte dela desta vez, não vai? Daniel fez que sim. Você não pode se esconder, muito menos o seu filho. Quanto mais derem essa impressão, pior vai ser para vocês. Você descobriu da arma porque é um bom investigador. Seu filho ocultou uma evidência do crime. A senhora faz ideia do quanto isso é sério?
Ela parecia prestes a ser fisgada. Balançou a cabeça algumas vezes. O olhar tão desconfiado quanto o do filho. Daniel pensou nos 4 maridos de Cora Coral. 2 mortos. Centenas de milhares na conta dela. Que mulher seria viúva 2 vezes, acumulando mais 2 separações? Que segredos Cora escondia? Foi nesta casa que vocês deixaram a arma? Perguntou ele. Sim. Você tocou no revólver? Eu tirei aquilo da mão do meu filho, depois limpei e escondi. O rosto de Cora avermelhado como um tomate. Eu nunca tive uma coisa daquelas tão perto. Me lembrou de histórias do passado. Das perdas que eu tive. Eu não gosto da morte. Está falando dos seus 4 esposos? Cora arregalou os olhos. Como, em nome de Deus, você sabe disso? Por favor, não me subestime. Eu posso te ajudar a resolver esse caso. Só preciso que você me ajude. Cora tremia. O olhar gélido. A ponto de explodir. Eu peguei aquilo, como eu disse. Enrolei em uma toalha e enfiei na última gaveta do meu quarto. Tudo isso naquela noite, assim que chegamos e depois de dar todo o depoimento para a polícia. Foi tudo muito exaustivo. Estávamos esgotados. Eu ainda tive que fechar o teatro. A senhora acha que o Patrick tem algum inimigo capaz de aprontar algo assim contra ele? Alguma história mal resolvida do passado? Qualquer coisa assim? Alguém para fazer algo desse nível? Não, com certeza, não. Teria que ser alguém que estava naquela lista, Cora. Alguém que teve acesso ao teatro e, de preferência, ao palco. Romeu era muito chato com essas coisas. Era um ator com talento nato, concentrado, responsável. Ela fungou. Todos os elementos da cena ficavam no camarim dele. Ele ensaiou muitas vezes com a arma cenográfica que... Ela perdeu as palavras. Acha difícil ele ter confundido? Não naquelas circunstâncias, com os pais na fileira da frente. Era o ato final. O ato do beijo. Ele poderia ter ficado, de fato, nervoso, e digamos que alguém tenha conseguido entrar no camarim e trocar as armas. Um estranho poderia invadir a parte interna do teatro com facilidade? Definitivamente, não, respondeu ela, orgulhosa. Precisaria ser alguém conhecido ali. Alguém conhecido e rápido. Ainda assim, acho improvável. A senhora segurou as 2 armas, afirmou Daniel calmamente. Acredita que tinham pesos parecidos? Ela deu de ombros. Revirou os olhos. Acho que sim. O que aconteceu no outro dia de manhã? Meu filho não fez isso, se é o que você pensa. Para começar, ele não saía do quarto. É nem dorme. Minha carreira de repente parecia arruinada mais uma vez. Tudo o que eu tinha sonhado sendo destruído por esta cidade selvagem. Daniel achou graça da última palavra, mas fazia parte do drama de Cora Coral. Que horas vocês foram para o enterro? Você faz muitas perguntas, disse ela, de saco cheio. Ele aguardou. Ela respirou fundo e continuou. Liberaram o corpo rápido demais, você deve saber. O apóstolo foi até o IML pedir para velar logo o menino, em paz. Não sei como ele conseguiu, mas o apelo foi o suficiente. O enterro foi às 4 da tarde. Saímos de casa faltando 20 minutos. Eu e o Patrick no meu carro. Seu filho poderia muito bem ter ido até o seu quarto e pegado a arma. Meu filho nunca tocaria naquela coisa outra vez. Você não entende. Daniel não se aquietou. Ouvi que houve um incêndio no dia do acidente. Sim, em uma casa a caminho da igreja. Disseram que foram crianças brincando em um terreno baldio. Botaram fogo em um colchão ou algo assim. Tinha fumaça até na igreja na hora do velório. Vocês chegaram atrasados? Todo mundo que quis ir de carro chegou atrasado por causa do carro do corpo de bombeiros naquela rua estreita. Alguns decidiram estacionar em qualquer lugar e ir a pé. Foi um susto na hora, porque ninguém sabia o que tinha acontecido. O barulho da sirene e a fumaça por si só eram assustadores. E daí, quando você retornou, a arma tinha desaparecido? Sim. O velório demorou muito mais do que o normal porque, além de aguardarem todos os fiéis, esperaram aquele homem que se diz santo. Esperaram muito tempo, mas ele não apareceu. Por que ir atrás do corpo no IML se não apareceria no enterro do próprio filho? Daniel sentiu o ímpeto de perguntar, mas já tinha importunado a mulher o suficiente. Olhou outra vez para o muro adiante. As cercas elétricas. Então se lembrou do que Patrick havia confessado sobre ter perdido as chaves no camarim. Cora, ninguém conseguiria entrar aqui se não fosse pelo portão da frente. Nenhum sinal de arrombamento nem nada. Ela suspirou, cansada. Tem uma coisa aqui. Olha, eu realmente não sei como isso pode ser relevante. Mas, eu não sei se devo contar. Ela cobriu a boca com os dedos. Daniel nunca sabia se as emoções que ela demonstrava pertenciam à Cora atriz ou à Cora real. Mas, naquele momento, a dramaturga parecia tão incomodada que ele duvidou ser apenas atuação. Você está gravando? Não, respondeu Daniel, colocando o celular sobre a mesa e desbloqueando a tela. Ela refletiu em silêncio. Eu queria contar isso em off, porque eu realmente não acho que seja relevante, entende? Daniel fez que sim. Então ela disse, um pouco mais tranquila. A Jéssica veio aqui naquele dia, por volta do meio-dia. Ei, Jéssica? Ela mesma. A noiva do Romeu, confirmou ela. Daniel considerou a informação. O que aconteceu? Ele tentou manter a voz tranquila. Ela queria conversar, respondeu Cora, calma. Estava arrasada. Qualquer pessoa teria, no mínimo, pena daquela moça.
Todo mundo nesta cidade fala do quanto ela sempre correu atrás daquele menino na adolescência. Era verdade. Por que acha que ela queria conversar com você? Eu já disse. Ela queria entender o que tinha acontecido. Os detalhes dos bastidores. Acho que queria investigar, como você. Daniel Ascencio Devagar. Ela ficou sozinha na casa durante algum momento? Comigo. Não. Talvez com o Patrick. Eles conversaram durante algum tempo. Mesmo ele daquele jeito. Aceitou falar com ela. Respondeu Cora com um olhar distante. Eu perguntei a ele depois como tinha sido. Ele falou que ela queria entender a cena final nos mínimos detalhes. Olha, ela fez isso muitas vezes. Foi atrás de muita gente, conversou a sós com quase todos os atores, até assistiu a alguns ensaios depois que a gente reabriu o teatro. Ela não tinha nenhum jornal por trás e pouco se falava sobre a morte do rapaz. Uma notícia dessa seria escândalo em qualquer lugar, mas aqui eu acho que o tal do pastor proibiu as pessoas de falarem. A Jéssica estava fazendo a parte dela. Agora imagino que ela tenha ido atrás de você depois de perceber que precisaria envolver a imprensa. É o que dizem por aí. Daniel respirou com calma. As novidades não cheiravam bem, e ele não sabia dizer por quê. De repente, percebeu que não sabia nada desse período de investigação de Jéssica. Ela não havia falado coisa alguma. Será que tinha algo a esconder? Já passou pela sua cabeça que ela, investigando, poderia ter encontrado um jeito de procurar a arma? Que merda você está sugerindo? Perguntou Cora, de repente, irritada. Que ela queria matar o meu filho ou que ela envenenaria o próprio marido. Daniel colou os lábios, perdido. Jéssica ali dentro no dia do velório era suspeito demais. Precisava saber a verdade. Acha que há possibilidade dela ter encontrado a arma ou não? Cora apenas balançou a cabeça e olhou-o com desprezo. Esse é o problema de vocês. Vocês não têm limite, disse ela. Nem fazendo um curso você vai entender a cabeça de uma mulher. Daniel, tenha um pouco de respeito por ela. Era a esposa dele. Assim como você era a esposa dos seus 4 maridos, pensou Daniel antes de se desculpar, ligar o gravador e perguntar o que ela podia repetir oficialmente a respeito da arma. Capítulo 50. Água Doce. 16 de julho de 2019. Daniel não conseguiria olhar para Jéssica tão cedo, por isso preferiu mandar uma mensagem e dizer que não almoçariam juntos. Dirigiu-se até o posto de conveniência onde Camila trabalhava, mas a irmã de Romeu não estava lá. Daniel foi para pedir desculpas de alguma forma, pois a culpa ainda o corroía por dentro. A mão que puxara o gatilho fora de Olga, mas o quanto daquilo viera de uma sugestão dele? No topo do alto prédio de fábrica de cigarro, seu lugar preferido, Daniel toco as costas no chão. O céu coberto de nuvens escuras parecia prestar seu luto pela morte da mulher. O vento sussurrava palavras numa língua muito antiga, a qual ele não podia compreender. Apenas sentia-se sufocado em uma morte asfixiante e lenta, provocada por palavras. Mais uma vez refletiu sobre Jéssica. Pensou também em Cora. Afinal a gravação com a voz dela confessando toda a história com a arma estava armazenada em seu celular. Tinha o que Mirella queria. Conseguirá algo que a polícia não tinha. Agora, quem sabe, poderia até negociar essa informação com a delegada. Só precisava que fosse a mesma arma em crimes diferentes. A verdade agachada quietinha atrás da parede. Daniel alguns passos. Podia ouvi-la tentar prender a respiração. Só mais um pouquinho. Depois de relaxar e sentir-se um pouco melhor, retornou para o carro e redigiu um texto com base em parte do áudio de Cora, deixando mais densa e completa a reportagem que vinha escrevendo. Um verdadeiro raio-x de água doce e de como os últimos acontecimentos influenciavam a cidade. Brincou com as palavras para tentar cobrir os buracos da investigação. Muitas coisas ainda não se encaixavam, e ele desejou ter uma equipe. Quando o relógio bateu 4h20 da tarde, ele ligou o carro e partiu em direção à Igreja das 5 Virgens com o coração na mão. Não tinha vontade de prestar homenagem à mãe do seu melhor amigo porque Olga sempre o detestara. Logo, o que acelerava seu carro até o destino eram mesmo apenas a culpa e a aspiração à narrativa. Diferentemente do que diziam sobre o velório de Romeu, o caminho para o de Olga não teve complicações. A quantidade de carros estacionados na rua mais próxima e na clareira de frente para a igreja indicava que muita gente seguiria até o cemitério depois da missa. Daniel encontrou uma brecha na clareira e estacionou. O ritmo acelerado no coração se misturava com o frio na barriga de quem está prestes a ocupar um lugar negado. Um coro de vozes fúnebres ecoava da igreja para fora. Na escadaria da entrada, algumas crianças corriam. 2 adolescentes conversavam em um canto, olhando com desgosto. A canção triste carregada por picos agudos e arrastados. Alguém tocou a perna de Daniel. Oi, tio, saudou Lucas. A voz desanimada não combinava com os olhinhos esperançosos. E ai, sorry Daniel. Varreu os arredores com os olhos. Nenhum sinal de sua família. Você tá bem? O menino não respondeu. Você também não gosta de mim. Não quis desenhar comigo naquele dia. Claro que eu gosto, disse Daniel, assustado, sentando-se em um dos degraus da escada. Não se importava se alguém olharia, mas usou um tom baixo para que ninguém ouvisse. O tio estava trabalhando em uma coisa muito importante. Sobre ela? A mulher que você matou? Perguntou Lucas, posicionando os dedos como uma arminha e atirando no invisível. Daniel sentiu os olhos se esticarem. Que coisas teria Ivan contado para o próprio filho? Eu não a matei. Seu tio nunca matou ninguém.
Eles disseram que sim. Eles quem? O menino não respondeu. Buscava algo nos olhos de Daniel. Eu ouvi muitas histórias de você, tio. Historias ruins, né? A minha avó falou que você não é uma pessoa ruim. Todo dia a gente ora por você. Daniel respirou fundo. E por você? Eles oram por você? Ele fez que sim. O papai me disse que vão me colocar no lavatório. Daniel encarou o sobrinho sem prever a reação que viria. Os olhos se encheram d'água. Lucas era só um garotinho. Ele não tinha culpa de nada, tampouco de não querer seguir os padrões. Toda a vergonha que passaria. Os nomes dos quais seria chamado. O cheiro do óleo impregnado em seu corpo pelo resto do dia, lembrando-lhe a cada minuto do quanto ele precisava ser purificado. Eu não vou deixar. De repente, os olhos do menino também se encheram. Eu tô com um pouquinho de medo, tio. Daniel não quis piscar para não derramar lágrimas. Não fazia a menor ideia da última vez que tinha chorado ou sentido tanto aperto no peito. A necessidade de proteger alguém. Só queria abraçar seu sobrinho, colocá-lo em seu carro e levá-lo para qualquer lugar distante dali. Não conte isso para eles, disse Daniel como um cochicho. Não grite, não chore, não faça nada que pareça errado. Fique sempre em silêncio e sorrindo. Eles vão achar que deu certo, e você vai ficar bem. Entendeu? Lucas balançou a cabeça, e 2 gotas de lágrimas pularam dos olhos para o meio das bochechas. Ele mesmo limpou. Daniel com o coração congelado e cortado. Um vulto passou ao seu lado, e ele percebeu Maurício descendo as escadas da igreja. Os dois trocaram um olhar penetrante, e então o outro deu meia volta e retornou ao templo. Daniel voltou-se para Lucas. Uma ideia correndo por sua cabeça. Você sabe o que é a agenda? Lucas balançou os ombros em negativa. Seu pai ou sua mãe já falaram em algo assim? A vovó ou o vovô? Eu não sei, tio. Meu pai tem uma agenda. Como ela é? Eu não mexo nas coisas dele. Ele já falou para você nunca mexer? Eu não lembro. Você já? Alguém já machucou você, Lucas? O menino não respondeu. Você pode confiar em mim. Alguém já fez alguma coisa ruim com você aqui na igreja? Não. Na sua casa? Não, tio. Por quê? Daniel percebeu o quanto o menino parecia assustado. Mas quantas pessoas perturbaria? Será que nem as crianças poderiam ficar em paz? Afagou a cabeça do menino. Forçou um sorriso e ficou de pé. Como se só agora estivesse livre, Lucas saiu correndo e sumiu pelo corredor que levava ao jardim. Parecia muito com o antigo Daniel.